Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de Economia. Vamos para a nossa 10ª aula da unidade 7 do 10º ano. Estávamos a falar de poupança e do investimento, estávamos a falar de como é que vamos utilizar os rendimentos que foram gerados na atividade produtiva. Já vimos que podem ser aplicados em consumo, que já foram estudados para trás, ou então podem ser aplicados na poupança. As famílias vão consumir ou poupar, fazem consumo presente ou consumo futuro. Nós vimos que a poupança pode ser aplicada e nós já tivemos a ver quais eram os destinos que tinha a poupança. Ora, hoje nós vamos nos concentrar na forma como a poupança é aplicada no investimento. Vamos depois também ver que este investimento vai precisar de outras fontes de financiamento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre a forma como a atividade económica é financiada. Depois, no final, nós vamos falar acerca do investimento direto no exterior e do investimento direto do exterior em Portugal. Então, hoje nós vamos falar sobre o autofinanciamento e sobre o financiamento externo. Vamos compreender o que é que nós estamos a falar quando nós estamos a falar do financiamento. Algo que é muito abordado nas notícias e que nós ouvimos tanto falar acerca do endividamento. Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre como é que se financia a atividade económica. Ora, aquilo que nós já vimos é que a atividade económica é esta máquina constituída por uma série de processos produtivos, de setores de atividade que vão produzir bens e serviços que nós precisamos. Vocês já estão perfeitamente familiarizados com este conjunto de conceitos. Ora, a questão que surge é como é que nós vamos financiar esta atividade económica? Nós já percebemos que temos de ter máquinas, temos de ter edifícios, temos de ter mão de obra, temos de ter matérias-primas, mas também é preciso dinheiro para financiar esta atividade económica. E muitas vezes as empresas não têm por si, vão precisar de financiamento que não é delas, vão precisar de financiamento que é externo. Então, vamos ter de sintetizar, vamos ter de compreender uma parte tão importante da nossa economia, que é o financiamento. Ora, aquele primeiro conceito que nós vamos abordar hoje tem a ver com os agentes económicos. E nós relembramos que temos os agentes económicos típicos de qualquer economia. Nós sintetizamos nos agentes económicos famílias, aqueles que tinham como função o consumo, as empresas, aquelas que tinham como função produzir os bens e serviços, o Estado, que tem como função a prestação de serviços que satisfazem necessidades que são coletivas, as instituições financeiras, que prestam serviços financeiros, ou seja, que levam a liquidez financeira a quem dela precisa, e o resto do mundo, que serve para nós fazermos todo o tipo de atividades com agentes que não são residentes. E agora aquilo que nós percebemos é que cada um destes agentes económicos tem rendimentos, por um lado, ou seja, tem entradas de fluxos monetários de entrada, mas também tem necessidades que têm de ser satisfeitas. E essas necessidades vão ser satisfeitas comprando bens e serviços para satisfazer essas mesmas necessidades. Então temos rendimentos e temos gastos. Cada um desses agentes vai ter rendimentos e gastos diferentes. Depois, para o ano, vocês vão falar noutros termos, vamos utilizar outros termos. Mas hoje dá-nos jeito usar esta expressão de rendimentos e de gastos. Então, aquilo que nós vamos chegar é o conceito de que se os gastos são maiores do que os rendimentos, nós estamos a falar de alguém que tem necessidade de financiamento. Mas se os rendimentos de um agente económico forem superiores às suas necessidades, ou seja, eu recebo mais dinheiro do que aquilo que aplico ao comprar bens e serviços, então eu tenho capacidade de financiamento. Eu consigo financiar outros agentes económicos. Mas o inverso também é verdade. Se eu gasto mais do que os rendimentos que eu obtenho, então eu vou precisar de dinheiro. Compreendam que, quando nós olhamos ao todo de uma economia, especialmente com o agente económico do resto do mundo, nós vamos perceber que isto está sempre em equilíbrio. Porque os agentes que têm necessidade de financiamento vão buscá-lo aos agentes que têm capacidade de financiamento. É sempre uma soma de saldo nulo, no fundo. Então, o que é a capacidade de financiamento? Eu fui buscar aqui uma definição que é muito próxima daquilo que é definido pelo INE. É um montante líquido que um agente económico coloca ao dispor dos outros agentes. Mostra-nos bem esta relação que existe entre as necessidades de financiamento de um agente económico e as capacidades de financiamento de outro agente económico. Então, o que é as necessidades de financiamento? O que são as necessidades de financiamento? As necessidades de financiamento são os montantes líquidos
de recursos que um agente económico recebe dos restantes agentes económicos, o que vai buscar aos outros agentes económicos que têm capacidade de financiamento. Então, aqui já podemos, a partir destes dois conceitos que são fundamentais e que vão ser essenciais para vocês começarem na matéria de 11º ano, já podemos compreender que, em termos de financiamento da atividade económica, nós vamos poder distinguir entre duas realidades. Uma que é o financiamento interno e outra que é o financiamento externo. Então, nós vamos compreender que o financiamento interno é aquele que o agente económico utiliza os seus próprios recursos. Eu não preciso de ir buscar a outros agentes económicos. Eu consigo financiar os meus investimentos através dos meus próprios meios. Então, compreendam, por exemplo, quando vocês querem construir uma casa, imaginemos, vocês vão poupando ao longo de vários anos e depois vão começar a aplicar essas poupanças na construção dessa casa. Esse é um financiamento interno que vocês estão a fazer. O mesmo se passa com as empresas. Uma empresa sabe que vai construir uma nova fábrica e, eventualmente, vai poupando, vai pondo de parte alguns recursos para vir a fazer esse investimento. Também já falámos em relação ao consumo de capital fixo, nós já falámos no conceito das amortizações e lembrar que as amortizações têm essa componente também de poupança para depois vir a substituir esse capital fixo. Um automóvel, por exemplo, tem de ser substituído ao fim de um determinado tempo. Ou seja, a empresa vai pondo de parte recursos para satisfazer essa necessidade de substituição. Estamos a falar, neste caso, de autofinanciamento. O agente financia-se a si próprio. Mas também é muito comum o financiamento externo. E então, aqui é que entramos num novo mundo, entramos num conjunto de conceitos que importa esclarecer e que estão a aumentar de complexidade conforme a atividade económica também vai aumentando a sua complexidade. Nos últimos anos têm surgido uma série de novos produtos financeiros, também ligados ao financiamento, e que importa conhecer, especialmente para quem vai começar agora a trabalhar nas áreas económicas. Então, o financiamento externo pode ser indireto ou pode ser direto. Estamos a falar de financiamento indireto quando há o recurso ao crédito, ou um financiamento direto quando o agente económico vai diretamente ao mercado, vai ao mercado de títulos. Por hoje, nós vamos nos concentrar no financiamento indireto, vamos nos concentrar no crédito. Então, o que é um crédito? Esta é a definição que está no Banco de Portugal. Um contrato de crédito, através de um acordo, é um acordo através do qual o credor vai disponibilizar o dinheiro a outrem e essa pessoa vai ficar obrigada a devolver esse montante ao longo de um prazo, acrescido de encargos com juros e outros custos. Bem, mas o que é que isto significa na realidade? Muito simples. Temos aqui o nosso boneco no monopólio. E o nosso boneco do monopólio tem muito dinheiro porque ele vai receber de uma série de pessoas e ele tem bastante capital. Aliás, como se nota ali pela bela fatiota. E aquilo que ele vai fazer é que vai emprestar dinheiro a alguém. Temos aqui alguém que quer investir numa fábrica, por exemplo, e esse alguém vai receber essa capacidade de financiamento que o nosso homem do monopólio tem. E ele vai receber, mas também terá de devolver. Ele vai devolver o capital que recebeu e vai devolvê-lo periodicamente, ou mensalmente, ou trimestralmente, de acordo com aquilo que está contratualizado entre as duas partes. Mas ele vai devolver, mas também tem de pagar qualquer coisa. E essa qualquer coisa que ele vai pagar é, grosso modo, os juros. Existem outros custos associados, mas aquilo que nos importa em termos económicos tem a ver com o juro propriamente dito. Então nós chegamos aqui a um conceito que é o juro, servindo como forma de compensação. Algo que vocês já sabiam de trás, que o juro serve como o pagamento pela cedência temporária da liquidez. Então vamos ver que tipos de crédito é que existem nos nossos mercados. Então nós temos vários conceitos que importa esclarecer. A primeira coisa é um conceito que vocês já têm de ter bem presente, que é o conceito do curto prazo, médio prazo e longo prazo. Lembram-se, quando nós estávamos a falar do curto prazo, nós dizíamos que não conseguíamos mudar um fator produtivo, médio prazo, quando nós conseguíamos mudar um dos fatores produtivos, e no longo prazo, quando conseguíamos mudar todos os fatores produtivos, capital e trabalho. Aqui, em termos financeiros, está balizado no tempo o que é um contrato de curto prazo, o que é um contrato de médio prazo e o que é um contrato de longo prazo. Um contrato de curto prazo é aquele que tem uma duração inferior a um ano.
O que é que isto significa? Significa, por exemplo, que eu tenho uma necessidade pontual de tesouraria. Tenho que pagar os salários agora deste mês, mas infelizmente, por alguma razão, não tenho fundos disponíveis para fazê-lo. Vou ao banco e peço um crédito bancário para pagar os salários e vou pagá-lo daqui a 6 meses. Ou vou pagá-lo no prazo de 6 meses. Este é um crédito de curto prazo. Mas também pode ser um crédito de médio prazo. Médio prazo é entre 1 ano, tem uma duração entre 1 ano e 5 anos. Imaginem, eu quero investir num automóvel, quero comprar uma viatura para fazer a distribuição dos meus produtos, mas não tenho fundos para fazê-lo, vou ao banco e peço o dinheiro emprestado. E faço um contrato por 4 anos, que é o período que eu acho que o automóvel vai durar, porque ao fim desse tempo ele vai perder o seu valor e já não me serve para nada. Então, este contrato é um contrato de médio prazo. Agora, mas existem investimentos que, obviamente, levam mais tempo, até pelo seu volume, pela sua dimensão, e que obrigam a um montante maior e também levam a que haja um período maior de tempo. Não faz sentido uma pessoa pagar uma casa no curto prazo. Era bom que assim fosse, mas a maior parte dos casos não o permite. Então, as pessoas fazem contratos de longo prazo, vão pagar ao longo de um determinado período, que é um período superior a 5 anos. Também as empresas também vão fazer contratos de longo prazo, até 10 anos, vão contratualizar um empréstimo para comprar, por exemplo, um prédio, ou um escritório, ou uma fábrica, ou uma loja, e esse período vai ser até 10 anos. Depois, também podemos distinguir os tipos de crédito quanto à sua função. E então, tipicamente, para os particulares, nós temos 2 tipos de crédito. O crédito de habitação, que serve para as pessoas adquirirem a sua casa e que é tipicamente de longo prazo. Reparem, quando nós falamos de crédito de habitação, não é só o crédito de habitação para a habitação própria e permanente, ou seja, não é só para a sua residência. Também pode ser um crédito de habitação para uma segunda casa, ou eventualmente até para arrendamento. Ou seja, as famílias também podem, de alguma maneira, aplicar as suas poupanças, comprando uma casa, para depois obter uma renda. Também é considerado um crédito de habitação. Outro tipo de crédito muito típico dos particulares são os créditos ao consumo. E eu digo créditos ao consumo porque nós temos, dentro do crédito ao consumo, temos uma série de outros créditos. O crédito automóvel, o crédito ao consumo típico, o crédito para aquisição de eletrodomésticos ou para fazer obras, tudo isto está dentro do crédito ao consumo, ou pode estar dentro do crédito ao consumo, porque existem determinados tipos de obras que também são considerados dentro do crédito de habitação, depende da formulação. Finalmente, temos os créditos que são para as empresas, para a produção, para a atividade produtiva, propriamente dita. E aqui nós temos o crédito a um investimento, que serve para a aplicação em capital fixo. Ou seja, quando alguém, e quando estamos a falar aqui de alguém, estamos a falar de uma empresa, ou de uma entidade empresarial, ou de uma pessoa com exercício das suas atividades empresariais, quando alguém vai comprar, por exemplo, um imóvel, ou vai comprar uma máquina para produzir qualquer coisa, uma maquinaria informática, um investimento qualquer. Estamos a falar de capital fixo. Mas não são só estas as necessidades de financiamento que as empresas têm. As empresas também têm outras necessidades de financiamento que têm muitas vezes a ver com as necessidades pontuais de tesouraria. Então, nesse caso, chamamos crédito ao funcionamento, ou seja, que está destinado a cobrir necessidades de tesouraria. Já vamos depois ver alguns casos de crédito ao funcionamento de uma forma mais detalhada. Mas distinguem-se basicamente estes 4 tipos. 2 que são para os particulares e 2 que são para as empresas. Nos particulares, crédito de habitação, crédito ao consumo. Nas empresas, crédito ao investimento e crédito ao funcionamento. Continuando nas formas de crédito, quando nós falamos em crédito, e nós estávamos a falar da cedência temporária de liquidez monetária, aquilo que nos vem à cabeça é um empréstimo. E, novamente, eu fui buscar uma definição daquilo que é um empréstimo. Um contrato através do qual uma instituição financeira... Reparem, eu vou sublinhar aqui a questão da instituição financeira enquanto vocês leem a noção. A instituição financeira é porque, em Portugal, as únicas entidades que podem realizar créditos, que podem estabelecer contratos de crédito, são os bancos, que são verificados pela CMVM e pelo Banco de Portugal. Na próxima aula vamos perceber um bocadinho como é que funciona todo este setor financeiro. E falamos aqui também da taxa de juros. A taxa de juros é um conceito muito importante.
muito importante para vocês. É o conceito da percentagem que incide sobre o montante total do empréstimo e que vai ser paga pelo cliente para ter acesso àquela liquidez monetária. A taxa de juros, no fundo, é o preço do dinheiro. Acaba por ser o preço do dinheiro. Segundo conceito muito importante em termos de formas de crédito, e estou-me a concentrar aqui mais nas formas de crédito ligadas às empresas, o segundo conceito é uma conta corrente ou uma conta calcionada. E o que é o conceito da conta corrente? A conta corrente é, no fundo, uma linha de crédito, é um montante que o banco coloca à disposição do seu cliente e diz: está aqui ao seu dispor e você pode usar livremente. Isto dá a liberdade ao cliente de poder usar aquele dinheiro sem estar propriamente preocupado se vai ter capacidade, naquele momento, de satisfazer as suas necessidades de tesouraria. O que é que isto quer dizer? Por vezes, na atividade empresarial, de vez em quando, há um cliente que se atrasa a pagar a fatura que estava prevista. E nós temos de fazer face a despesas. Temos de pagar os funcionários, temos de pagar a segurança social, temos de pagar os impostos, a água, a luz, a renda, todas essas coisas. E têm prazos para serem pagos. E, de vez em quando, as nossas necessidades de tesouraria, os nossos fundos que estão disponíveis, o dinheiro que nós temos no banco, não é suficiente para pagar. Ora, se houver uma conta corrente ou uma conta calcionada, se nós tivermos esta disponibilidade junto do banco, eu posso pagar, o banco vai pagar, vai-me permitir a utilização daquele dinheiro e depois, quando eu depositar o dinheiro, automaticamente vai ser reposto, vai obrigatoriamente para aquele dinheiro. Agora, compreendam também que os bancos não disponibilizam este dinheiro sem receber nada em troca. Estamos a falar de liquidez monetária e significa que vão cobrar uma taxa. E essa taxa já está contratualizada. Quer pela disponibilização de utilização desse dinheiro, quer pela utilização propriamente dita. Ou seja, as empresas vão ter de pagar qualquer coisa para poderem ter acesso à conta corrente ou conta calcionada. E depois, conforme utilizam, também vão pagar pela sua utilização. Outra forma de crédito que tem aparecido e que surgiu a partir dos anos 90 e que ultimamente tem aparecido imenso e que, se vocês abrirem as revistas, vocês veem facilmente anúncios aos leasings, especialmente para automóveis, e os leasings são uma coisa muito engraçada. É que o bem não é da posse da pessoa que o utiliza. Aquilo que acontece é que uma instituição bancária, uma instituição bancária ou uma instituição de leasing, vai contratar, alguém vai comprar aquele bem que nós queremos e depois vai-nos ceder temporariamente a sua utilização. Então, o que é que nós estamos a falar? Se calhar usamos aqui um exemplo. Lembram-se deste senhor? Este senhor era o tal que tinha pedido um empréstimo ao nosso senhor do monopólio. E aquilo que ele decidia é que ele queria um carro novo. Ele queria aqui um carro, ele olhou para aquele carro e achou que era fantástico e era mesmo aquilo que lhe ficava a sentar bem. Só que ele não tem dinheiro e precisa de pedir um empréstimo. Então, o que é que ele faz? Ele vai ao banco. E o banco o que é que vai fazer? Vai comprar o carro. O carro fica no nome do banco. E depois, este senhor vai pagar todos os meses uma renda ao banco pela sua utilização. Reparem, a questão da renda, o nome da renda, se vocês se lembram para trás, nós tínhamos tido o cuidado de dizer que renda, arrendamentos, era para bens imóveis e aluguer era para bens móveis. Pois, mas aqui, quando nós estamos a falar do produto financeiro leasing, a realidade é que o pagamento mensal chama-se uma renda. E depois, este senhor, depois deste parênteses, este senhor, depois de pagar a renda, e pode utilizar livremente o automóvel. Tem uma particularidade. No fim do contrato, se ele quiser ficar com o automóvel, ele pode pagar aquilo que se chama o valor residual. Reparem que não estou muito preocupado aqui com a definição ao pormenor e com o conceito ao pormenor. Por duas razões. Primeiro, eu prefiro que vocês fiquem com uma visão global daquilo que são os produtos financeiros. E a segunda razão tem a ver com, dentro de um conjunto de regras, o produto financeiro em si vai variar de banco para banco, tendo características diferentes de um banco para o outro. Agora, é importante que vocês compreendam a arquitetura geral do sistema. Também dentro dos leasings, é importante que vocês se lembrem, ou dentro dos produtos ligados ao leasing, e se vocês olharem para a publicidade, hoje em dia apareceram mais uma série de outros produtos que estão muito próximos do leasing. Um produto também muito comum é o renting,
que funciona de forma muito similar aqui ao leasing, só que tem uma característica, é que o banco assume todos os custos ligados com o bem que nós estamos a falar, porque nós falamos aqui em leasing automóvel, mas também podíamos falar em leasing ligado a uma loja, a equipamentos, ou o que fosse. O leasing é aplicável a qualquer produto, desde que as duas entidades o assumam e o queiram. O renting funciona de uma maneira próxima àquilo que é o leasing, mas tem uma particularidade. No final do contrato, o bem não pode ser revertido para o cliente. O utilizador não pode comprar o bem. Mas a entidade de leasing, ou seja, o comprador, o banco neste caso, eu pus aqui o banco assume todos os custos inerentes ao automóvel. Portanto, conforme o contrato, em extremo, o banco poderia pagar os pneus, as manutenções, o seguro, depende da forma como é contratualizado entre as duas partes. Mas é muito semelhante àquilo que é o leasing. Outro produto financeiro que tem aparecido nos últimos anos com uma grande importância, especialmente pela facilidade que traz a alguns clientes, apesar de ainda não ter uma grande dispersão, é o chamado factoring. E o que é o factoring? No fundo, é uma aplicação, acaba por ser uma aplicação, em que a entidade de factoring, o prestador de serviços, o que é que faz? Adianta o dinheiro ao cliente. Imagina, vocês precisam de dinheiro, tem um cliente que vos comprou, sei lá, um contentor de mercadoria que vocês vão expedir para Angola, por exemplo, mas só vão receber aquele dinheiro daqui a 6 meses. Vai demorar bastante tempo. Vocês vão ao banco, fazem um contrato em que o banco vos antecipa o pagamento e já deduz o montante referente à cobrança do juro. E depois, quando chegar à altura, é o banco que se encarrega de cobrar ao vosso cliente. Isto permite, por um lado, que a empresa tenha maior liquidez, vai-me permitir ter dinheiro, que era uma coisa que senão eu tinha de esperar bastante mais tempo. Mas, por outro lado, também me desobriga do esforço de cobrança que eu vou ter de fazer para com o cliente. Está bem? É claro que a cada um destes serviços está associado sempre um custo. Isto é inegável. E é bom, quando nós estamos a analisar os produtos financeiros, num parênteses, é bom que vocês analisem sempre os produtos financeiros sem ideias pré-concebidas. É preciso fazer contas e ver se valem mesmo a pena. E, de vez em quando, até ficam surpreendidos. Então, vamos tentar perceber como é que funciona um bocadinho mais esta atividade económica tão importante para o funcionamento da economia. Então, uma família, lembram-se desta família? Era aquela família que tinha tomado um arrendamento já há uns episódios atrás. Esta família vai fazer um depósito ao banco. E este senhor, lembram-se, precisa de dinheiro para satisfazer a sua necessidade. Então, ele vai pedir um empréstimo, vai tomar um empréstimo. Então, aquilo que nós temos aqui é que ele depois vai ter de devolver o capital, ou seja, o montante que ele pediu emprestado, e ainda vai ter de devolver juros também. Mas esta família que foi lá fazer o depósito também vai receber o seu dinheiro de volta e também vai receber juros. Aqui, quando o banco recebe os depósitos, nós estamos a falar de operações passivas. Uma boa maneira de pensar nas operações passivas é que o banco não teve de fazer nada, estava lá sentado e entrou o cliente e depositou o dinheiro. É uma operação passiva. Uma operação ativa tem a ver com os empréstimos. Reparem, é uma operação ativa. O banco ativamente emprestou o dinheiro a outrem. Então, qual é a importância destas atividades de financiamento na atividade económica? E como é que isto tudo se funciona? Reparem, esta família fez um depósito. Eles depositaram no banco. O banco agarrou no dinheiro e fez um empréstimo a este senhor. Ele foi comprar, ele comprou o carro, não é? Mas ele não gastou todo o dinheiro a comprar o carro. Ele agarrou na parte que sobrava, lembram-se, consumo, o rendimento igual ao consumo mais a poupança. Ele agarrou numa parte do dinheiro e depositou novamente no banco. Ora, o banco o que é que faz com aquilo? Vai agarrar no dinheiro e vai emprestar. Vamos ver esta família, ela afinal já não quer continuar a viver naquela casa arrendada, viu uma casa que era mesmo aquilo que queriam e então vai comprar uma casa. Mas eles não gastaram tudo na casa, porque eles também tinham umas poupanças e não precisaram de gastar tudo. O que é que eles vão fazer? Vão depositar o restante. Reparem que, a partir deste processo,
aquilo que eram eventualmente 100 euros, que foram progredindo por ali, e se nós multiplicarmos pelo todo da economia, nós compreendemos que isto acaba por somar a bastante. Há aqui um processo de criação de moeda. E como vocês bem sabem, aquilo que tinham dado na Unidade 4 é que estamos a falar de moeda escritural. Moeda que é constituída, que é criada pelos depósitos bancários, que é criada pelas atividades bancárias. Então, o que é que nós temos a reter da aula de hoje? E temos muitos conceitos a reter da aula de hoje. A primeira coisa que nós temos a reter é a capacidade de financiamento. A capacidade de financiamento tem a ver com os rendimentos e com os gastos. E nós falamos de capacidade de rendimento, nós falamos de capacidade de financiamento quando um agente económico tem mais liquidez financeira, tem mais liquidez monetária, tem capacidade de ceder liquidez monetária a outros. Ou seja, os seus rendimentos são maiores do que os seus consumos, do que os seus gastos. Mas também temos casos em que existem necessidades de financiamento. Também temos casos em que os agentes económicos gastam mais do que recebem, gastam mais do que aquilo que têm como rendimentos. Neste caso, eles vão precisar de receber a liquidez monetária de outros agentes económicos. Depois, nós também falamos sobre o autofinanciamento ou o financiamento interno, ou seja, quando o agente económico conseguia, através dos recursos que tem disponível, financiar a sua atividade económica, financiar o seu investimento. Quando falamos numa empresa quando vai construir uma nova unidade produtiva, quando vai comprar um novo espaço comercial, quando vai comprar um novo meio de distribuição, se utiliza recursos próprios, então estamos a falar de autofinanciamento. A título de curiosidade, e como ainda temos um bocadinho de tempo, para financiar as atividades produtivas, tipicamente as instituições bancárias, e é obrigatório pelo Banco de Portugal, têm de financiar sempre com 25%. 25% tem de ser o autofinanciamento. O financiamento externo não pode ultrapassar os 75%. Financiamento externo é quando é outra entidade que faz o financiamento. Ou seja, não é só através dos recursos que o agente económico tem ao seu dispor, estamos a falar de recursos que são de outros agentes económicos. Nós distinguimos entre financiamento externo direto, e falámos nos mercados financeiros, na colocação em mercados financeiros, mas hoje nós concentramos no financiamento externo indireto. Ou seja, o financiamento externo indireto tem a ver com aquela cadeia de valor que passa por alguém que é um intermediário financeiro. Nós aqui concentramos muito na questão dos bancos. Na próxima aula nós vamos ver que existem outros agentes económicos que pertencem às instituições financeiras e que não são só os bancos. Vamos explorar um bocadinho mais isso. Finalmente, nós tivemos a ver os tipos de crédito. Tivemos a caracterizar todos os tipos de crédito que existem. Em primeiro lugar, quanto à duração, e nós vimos que existiam créditos que eram de curto prazo, ou seja, um prazo inferior a um ano, de médio prazo, quando o prazo do crédito ou do produto financeiro tinha uma duração entre 1 e 5 anos, e finalmente o longo prazo, quando o produto financeiro tinha uma vida útil maior do que 5 anos. Finalmente falamos sobre os tipos de crédito, quanto à sua função, para que é que serve, em que é que vai ser aplicado o crédito. Nós vimos que, quando estávamos a falar de particulares, ou seja, o agente económico de famílias, nós podíamos distinguir entre crédito de habitação, o crédito para a primeira habitação, ou para uma segunda habitação, ou para uma habitação para arrendamento, ou eventualmente até algumas obras, e também o crédito ao consumo. Crédito ao consumo, nós acabamos por salientar mais o crédito ao consumo automóvel ou o crédito ao consumo para bens de consumo. Comprar uma televisão, comprar um frigorífico, comprar qualquer coisa. Reparem que mesmo estas aquisições são intermediadas pela uma instituição financeira. Mesmo quando é comprado numa loja, numa empresa de comércio tradicional, se vocês se acompanharem os vossos pais e se prestarem atenção, existe sempre uma instituição financeira por trás desse crédito. Porquê? Porque o financiamento é só para as instituições financeiras. Finalmente, nós também falámos sobre as formas de crédito. Vimos as formas de crédito tradicionais, o empréstimo e a conta corrente calcionada, mas também falámos sobre as novas formas de crédito que apareceram já muito mais recentemente. Estamos a falar de leasings, factorings e outras formas.
Distinguimos entre operações ativas, em que o banco ativamente empresta o dinheiro ou tem uma ação ativa perante o cliente, e as operações passivas, ou seja, quando o banco recebia as operações sem ter grande intervenção. No meio desta atividade toda, nós compreendemos como é que a moeda escritural era criada pelos depósitos bancários. E, finalmente, nós vimos como é que era criada a moeda. Vimos a importância dos empréstimos e a importância da aplicação das poupanças e a forma como depois aumentávamos o estoque de moeda disponível na economia. Como sempre, se tiverem alguma dúvida, podem sempre enviar para o meu mail ou contactar-me através do Twitter e estarei à vossa disposição. Continuem a estudar economia.